E por isso eu peço que você abra comigo no livro de Esdras, Esdras capítulo 8, versos 21 a 23. Esdras capítulo 8, versos 21 a 23. Está escrito o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém. Bom, eu quero conversar um pouco com vocês sobre jejum. Esta é uma prática devocional importantíssima, presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, o Senhor Jesus Cristo jejuou, seus apóstolos jejuaram, a igreja primitiva jejuou. Ao longo da história do cristianismo, a igreja de Cristo, mormente em tempos de grande crise, de grande calamidade, foi convocada a jejuar. Encontramos isso, por exemplo, quando Jerusalém foi atacada por uma confederação de inimigos, e diante de um ataque iminente da cidade, Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor e decretou um jejum em todo o Judá. O resultado foi que Deus trouxe um livramento extraordinário e livrou Jerusalém das mãos do inimigo. Você encontra, à luz das Escrituras, Daniel removido de Jerusalém no cerco da Babilônia, e aquele jovem que se torna um homem, que se torna um ancião, tem uma vida comprometida com oração e jejum. Quando Neemias é informado acerca da tragédia que estava o povo em Jerusalém há mais de 140 anos, literalmente 142 anos, debaixo de escombros e cercado de inimigos. Ao tomar conhecimento desse diagnóstico, ele se prostra, ele ora, ele chora, e ele jejua, e ele é colocado nas mãos de Deus, e se põe nas mãos de Deus, e em 52 dias, os muros da cidade que estavam quebrados, são reconstruídos. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo, só dando início ao seu ministério, de maneira efetiva, depois do seu batismo, depois de 40 dias de jejum. Nós encontramos o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, que fracassaram diante de uma situação de um menino endemoniado, e não puderam libertá-lo, e ao perguntar a Jesus por que não podemos, ele respondeu: esta casta não sai, senão com oração e jejum. Há diversas razões para o jejum na Bíblia. Você deve jejuar como exercício devocional, você deve jejuar como está lá em Joel 2, diante de uma calamidade, onde o povo de Deus é cercado por um exército inimigo, onde o povo de Deus está sendo assolado pela fome, pela peste, pelos gafanhotos, pela seca, pelo fogo, e a economia está em colapso,
E Deus orienta o seu povo: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com prantos, rasgando o vosso coração e não as vossas vestes. Você deve jejuar para pedir poder. Você deve jejuar para se humilhar. Você deve jejuar para pedir ajuda. E eu gostaria então de entrar com este tema em face da crise que o Brasil está vivendo. Não só o Brasil, mas o mundo todo. Nós estamos diante de uma pandemia que nós não estamos encontrando saída nos recursos humanos, nem no dinheiro, nem na medicina, nem na política, nem na Organização Mundial de Saúde. Todos os esforços da terra têm sido ineficazes para debelar este mal que assola o Brasil e o mundo. Quando os recursos humanos se esgotam, quando a terra está em crise, quando os homens, diante de um cenário tão sombrio, não têm uma saída, é necessário que o povo de Deus se volte para Deus, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e busque a Deus em oração e jejum. Então eu gostaria que agora você voltasse os olhos comigo para esse texto. Esdras, que escreveu esta passagem, tinha nascido no cativeiro babilônico. Ele era um levita da família de Arão. E mais, ele era um escriba versado na lei de Moisés. Somos informados no capítulo 7, verso 10 deste livro, que Esdras dispôs o seu coração para conhecer a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Mas Esdras, mais do que isso, era um homem influente na política do Império Medo-Persa. Ele tinha acesso ao rei Artaxerxes e era por este rei ouvido. Então o rei Artaxerxes ouviu o pedido de Esdras e concedeu a Esdras tudo o que ele pedira a ele para uma viagem a Jerusalém, que já estava em fase de reconstrução. Uma primeira leva já havia ido através de Zorobabel. É a segunda leva que deve ir agora sob a liderança de Esdras, mormente para restaurar o culto divino. E ele deveria levar sacerdotes, levitas, para o exercício do culto divino. Então diz a Escritura que cônscio da boa mão do Senhor sobre ele, Esdras se reanimou para aquela viagem rumo a Jerusalém. Porém, ao passar revista ao povo, diz a Escritura que ele percebe que não havia ali nenhum dos filhos de Levi. E naquele momento então, diz a Escritura que Esdras toma medidas para que fossem convocados levitas para levar para Jerusalém. Mas quando esses levitas chegaram, num total de 258 obreiros, Esdras ficou com dificuldade de pedir ao rei um exército que pudesse protegê-los. Ele já havia dito ao rei que a boa mão de Deus estava com eles. Ele já havia dito ao rei que quem se opusesse a Deus encontraria o juízo de Deus. É nessa conjuntura então que diz a Escritura que Esdras apregoa um jejum para se humilharem perante o Senhor e para pedirem jornada para eles, para os seus filhos e para tudo quanto eles levavam. Então eu gostaria de destacar aqui algumas lições desse texto. A primeira delas é o propósito do jejum. Vale destacar que jejum não é sacrifício. Jejum não é penitência. Jejum não é regime para emagrecer. Jejum não é expediente místico. Jejum não é meritório. O jejum tem que ter propósitos claros. E o texto nos mostra quais são esses propósitos. Talvez você pergunte:
Mas por que jejuar? O que é jejuar? Bom, o jejum é quando você se abstém de algo legítimo, bom, para apropriar-se de algo melhor. Jejum é quando você se abstém do alimento que nutre o seu corpo, para você buscar comunhão com Deus, intimidade com Deus, quebrantamento do seu coração, auxílio divino, poder espiritual. Jejum é quando você passa a se deleitar mais em Deus do que nas bênçãos de Deus. Jejum é quando você abre mão do pão da terra por causa do pão do céu. Jejum é fome de Deus. E o jejum precisa ter propósito. É você quem estabelece o tempo, a forma e o propósito. E aqui vamos ver alguns propósitos desse jejum. Primeiro, o jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Olha o verso 21 comigo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Toda vez que você jejua, você precisa se curvar e se humilhar. Jejum não é para fazer propaganda da sua espiritualidade. Jejum não é para você tocar trombeta e dizer quão piedoso você é, como os fariseus faziam. Jejum tem um propósito, é de você se curvar diante de Deus, é de você dizer que você depende de Deus, é você entender que sem Deus você não consegue ir a lugar nenhum, é reconhecer sua fraqueza, é reconhecer sua vulnerabilidade e se humilhar na presença de Deus. Eu penso que a nação brasileira precisa se humilhar diante de Deus, a semelhança do que aconteceu na época de Joel. Há uma situação que assola o Brasil. Eu não estou falando de gafanhotos literais como naquela época, mas de gafanhotos que estão hoje comendo, mordendo vorazmente na nossa economia. Nós estamos vivendo uma época quase de recessão, de terrível desemprego, comerciantes fechando as suas portas, empresários decretando falência, pessoas perdendo o seu trabalho, a economia entrando quase em colapso, a nação se endividando, a carência aumentando, a crise se avolumando. Esta é uma hora do povo de Deus parar e reconhecer a necessidade de buscar a Deus, de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Mas, em segundo lugar, o jejum tem um propósito de pedir ajuda ao Todo-Poderoso Deus. Veja comigo o verso 21 ainda. Decretamos um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Pedir ajuda. A viagem era longa, mais de 800 quilômetros, uma jornada que demorava 5 meses, havia perigos, havia inimigos, havia ameaças, havia toda sorte de dificuldade naquela trajetória. E hoje nós precisamos de jejuar, porque nós estamos numa viagem difícil, onde tantos estão ficando doentes, onde tantos estão tombando no campo de batalha, onde nossos médicos, onde os nossos enfermeiros e enfermeiras, onde os nossos agentes de saúde na linha de frente dessa jornada estão ficando com as suas forças esgotadas. Quantos que já morreram? Quantos que já sepultaram pessoas da família? Essa jornada tem sido dolorosa, tem sido com lágrimas nos olhos, tem sido tantas vezes com fraqueza e muitos perigos nos cercando, e é hora da igreja de Deus parar e buscar o socorro de Deus para esta jornada com oração e jejum. Mas em terceiro lugar, qual o propósito do jejum? O jejum é para reconhecermos que a ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos poderosos deste mundo. Olha comigo o verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho,
Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. É claro que Artaxerxes era rei, e ele se autodenomina rei dos reis. Veja você a pretensão dele. Era o homem que tinha a caneta na mão, era o homem que tinha o poder na mão, era o homem que comandava os exércitos do maior império da época. Certamente a ajuda dele era absolutamente importante para que Esdras pudesse ter segurança ao longo daquela longa e difícil jornada. Mas o que Esdras está entendendo é que existe uma ajuda maior que a ajuda dos homens. Existe uma ajuda maior que a ajuda dos governantes. Existe uma ajuda maior que a ajuda de todos os recursos que a terra pode lhe oferecer, que é a ajuda do céu, é a ajuda de Deus. E esse socorro vem quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus pede socorro, quando o povo de Deus entende que de Deus vem a nossa ajuda e o nosso socorro. E de que maneira fazemos isso? Nos humilhando por meio do jejum. Eu quero conclamar, portanto, você que está me assistindo, você que é pastor, você que é líder da igreja, você que é membro de uma igreja, ou você que talvez não frequente nenhuma igreja, é hora de nós todos nos unirmos como povo de Deus, no Brasil e fora dele, para nós jejuarmos, para Deus nos dar uma travessia segura no meio dessa pandemia. Mas tem uma segunda verdade nesse texto que eu quero destacar. Primeiro é o propósito. Segundo é a confiança. Veja você que nós jejuamos para Deus, jejuamos para buscar a face de Deus, jejuamos para sermos revestidos com poder, jejuamos para buscar o bem para nós e para a nossa família. E eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro, quando jejuamos, temos a confiança que o socorro do céu é mais importante do que o socorro da terra. É o que está escrito no verso 22, que acabamos de ler. Você pode até abrir mão do socorro dos poderosos deste mundo, mas você jamais pode abrir mão do socorro do Deus Todo-Poderoso. Quando a Inglaterra estava diante de uma ameaça na Segunda Guerra Mundial, de ser invadida pelo exército nazista, as igrejas de Londres, as igrejas da Inglaterra foram convocadas, foram conclamadas para orar e jejuar. E Londres não caiu nas mãos do inimigo. Meus irmãos, é só olhar para a história. Diante dos maiores perigos, diante das maiores ameaças, sempre que o povo de Deus se humilhou em jejum e se quebrantou diante de Deus, o livramento de Deus veio em socorro do seu povo. Segundo lugar, quando jejuamos, temos a confiança que a boa mão de Deus está sobre todos os que o buscam. É o que está escrito no verso 22. Já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Não sobre alguns, sobre todos os que o buscam. A necessidade do Brasil é que a boa mão de Deus esteja sobre nós. Talvez ainda hoje não tenhamos todo o discernimento sobre os motivos e razões de uma pandemia tão avassaladora. Mas uma coisa é certa, quando nós buscamos a Deus em jejum, a boa mão de Deus vem sobre nós. Mas em terceiro lugar, quando jejuamos, temos a confiança que Deus é por nós, para o nosso bem. O verso 22 diz que mais a sua força, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, ou sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. É hora do Brasil se arrepender, deixar suas falsas crenças, suas crendices, seus muitos ídolos,
seus pecados terríveis, de afrontar a santidade de Deus, de afrontar o nosso glorioso Redentor e reconhecer Deus, soberano, eterno, Criador de todas as coisas. É hora da nação reconhecer que só o Senhor é Deus. É hora de nós nos curvarmos na presença de Deus e pedirmos clemência e misericórdia. Porque quando há humilhação, quando há arrependimento, então Deus vem, Deus cura, Deus sara, Deus restaura. É o que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Não só o propósito, não só a confiança, mas agora em terceiro lugar, a eficácia do jejum. É muito importante você compreender uma coisa simples, mas é vital agora. Não basta falar de jejum, porque nós não somos o que falamos. Nós não somos o que sentimos. Nós não somos o que planejamos. Nós somos o que fazemos. Não basta ter uma boa teologia sobre oração ou sobre o jejum, é preciso orar e jejuar. Conforme é o lema desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros em 2021, é preciso praticar o que cremos. Então eu gostaria de destacar 3 coisas aqui. Primeiro, eles não somente apregoaram um jejum, eles de fato jejuaram. Olha o verso 23 comigo. Nós, pois, jejuamos. Talvez a igreja brasileira tenha pecado, não por desconhecimento apenas, mas sobretudo por não colocar em prática aquilo que ela conhece. É óbvio que você e eu sabemos da importância da oração, da importância e urgência do jejum. É hora de nós começarmos a colocar em prática, efetivamente, o que esses irmãos fizeram, porque está escrito: nós, pois, jejuamos. Se o homem não tem saída, Deus a tem, e Deus atende, e Deus socorre, e a boa mão de Deus é conosco, quando o povo se volta para Deus e reconhece que em Deus sempre há uma saída. Segundo lugar, veja você comigo, eles não somente se propuseram a pedir socorro, ajuda, mas eles de fato oraram, porque está escrito no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Nós não estamos com isso dizendo que os recursos que o homem precisa lançar mão não são necessários. Nós não estamos dizendo com isso que não devamos tomar todas as medidas preventivas, de cautela, de cuidado, de prevenção, no que concerne ao enfrentamento desta pandemia. Nós não estamos dispensando as pesquisas científicas, a descoberta das vacinas, os expedientes médicos. O que nós estamos dizendo, meus amados irmãos, é que, embora tenhamos esses benefícios, reconhecemos que a solução vem do alto, vem de Deus, da intervenção divina. Precisamos ter coragem e ao mesmo tempo humildade de pedir a Deus. Pedimos isto ao nosso Deus, para Deus nos livrar, para Deus nos poupar, para Deus ter misericórdia do Brasil, para Deus ter compaixão dos nossos governantes, dos nossos legisladores, dos nossos juízes, dos nossos empresários, dos nossos cientistas, dos nossos médicos, da nossa população, para Deus poupar a nossa nação.
para Deus poupar a sua igreja. E nós pedimos isso ao nosso Deus. E eu quero concluir com o último ponto. Terceiro lugar, eles receberam resposta ao jejum e às orações que fizeram a Deus. O verso 23 termina dizendo assim: e Deus nos atendeu. E Deus nos atendeu. Deus não é um ídolo mudo, surdo. Ele tem seus ouvidos abertos, inclinados. Suas mãos não estão encolhidas. Ele não tem limitação de poder. A linha de acesso a Ele nunca está ocupada. Por meio de Jesus você tem livre acesso a Ele, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aquele que busca, encontra; aquele que pede, recebe; aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Tiago chegou a dizer: nada tens, porque nada pedis. Eu quero conclamar você, meu irmão, eu quero conclamar você, minha irmã, a clamarmos a Deus, a jejuarmos a Deus, porque Ele é poderoso para atender o nosso clamor, e vir ao nosso encontro, e estender-nos a sua misericórdia, e livrar-nos desta pandemia. Eu gostaria que você olhasse comigo o que está escrito agora, no verso 31 e 32 deste capítulo 8, porque está escrito o seguinte: partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. A viagem era difícil, os inimigos eram muitos, suas armas eram armas de traição, de ciladas, mas como eles pediram, eles receberam. Eles chegaram sãos e salvos e puderam repousar. Eu estou certo de que Deus é poderoso, não só para fazer o que nós pedimos, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, de que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, portanto, a glória, na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Amém.